União Brasil dá prazo de 24 horas para filiados deixarem o governo Lula. E você vai ver também. Deputados vão ao STF contra a PEC da blindagem. Justiça decreta prisão de 4 suspeitos de participar de assassinato de delegado em São Paulo. Hoje é o Dia Nacional da Televisão. O Museu em São Paulo conta a história da telona. E ainda, Flamengo no Rio de Janeiro e São Paulo na altitude de Quito. Os desafios dos brasileiros nesta noite na Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. União Brasil deu um prazo de 24 horas para deixar o governo Lula. Atualmente, a sigla comanda o Ministério do Turismo, chefiado pelo deputado federal Celso Sabino, além de diversos cargos na administração pública. Além do ministro do Turismo, Celso Sabino, o partido foi responsável pela indicação de mais 2 pastas, a da Integração e do Desenvolvimento Regional, ocupada pelo Valdez Góes, do PDT, e das Comunicações, pelo Frederico Siqueira. Porém, eles não integram o partido e não têm obrigação de se desligarem dos cargos. Os filiados que não cumprirem a determinação do comando do União Brasil poderão ser punidos por ato de infidelidade partidária, que resulta na expulsão da organização política. No começo deste mês, após formar junto aos progressistas a Federação União Progressista, União Brasil decidiu que os filiados deveriam deixar os cargos no governo, só o prazo que não tinha sido estipulado. O principal motivo foi quando o presidente Lula criticou o presidente do partido, Antônio Rueda, em uma reunião ministerial. Além de pedir aos ministros do União Brasil e do PP a tomarem lado do governo, o ministro do Turismo, Celso Sabino, tentou conversar com os dirigentes e aliados para evitar a saída da pasta, mas o esforço não foi suficiente. E deputados vão ao STF contra a aprovação da PEC da blindagem na Câmara. Mais de 30 parlamentares pedem que o Supremo suspenda o andamento da proposta antes dela ser analisada pelo Senado. Líderes do PT, PSB e PSOL na Câmara acionaram o STF contra a aprovação da proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção de parlamentares na Justiça, a chamada PEC da blindagem. Outros 35 parlamentares do PT e do PSOL também acionaram o pedido para suspender o andamento da proposta. Além deles, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, também já havia ido ao Supremo contra o avanço da PEC. A ação do parlamentar está sob relatoria do ministro Dias Toffoli. As pressões defendem que o STF deve suspender de forma imediata a tramitação da PEC para evitar que a proposta avance no Senado. A votação da PEC da blindagem foi concluída na tarde desta quarta-feira, com uma manobra regimentar liderada pelo Centrão e pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A proposta aprovada estabelece que deputados e senadores somente poderão ser processados criminalmente após aval da Casa Parlamentar. Também estende o foro privilegiado aos presidentes nacionais de partidos que tenham parlamentares eleitos e prevê que medidas cautelares contra congressistas somente poderão ser decretadas por ordem do Supremo. Na ação apresentada, PT, PSOL e PSB afirmam que a direção da Câmara conduziu a votação da PEC com uma série de vícios e Kim Kataguiri também fez menção a condutas irregulares. E depois da Câmara dos Deputados aprovar urgência para o projeto de anistia, o presidente da Casa, Hugo Mota, escolheu o deputado Paulinho da Força como relator do projeto. Paulinho da Força garantiu que vai trabalhar para buscar consenso e pacificar oposição e governo.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o nome do deputado Paulinho da Força como relator do projeto da anistia. A proposta, que teve a urgência aprovada por deputados, deve ser votada direto no plenário da Casa. Após a reunião com Mota, na residência oficial da Câmara, o relator da proposta de perdão aos condenados por tentativa de golpe, Paulinho da Força, afirmou que a ideia é construir um projeto consensual que atenda aos interesses de todos os partidos. E a ideia é um pouco dessa, da pacificação, ou seja, da gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita, vou conversar tanto à esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Paulinho, que é considerado um parlamentar com trânsito entre diferentes alas da política e do judiciário, ainda falou que nos próximos dias ele vai conversar com lideranças dos partidos para alinhar os principais pontos. O deputado também assegurou que vai conversar com membros do Supremo Tribunal Federal em busca dessa pacificação. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou hoje os nomes e as fotos de 3 suspeitos de participar do assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, que foi executado em uma emboscada no litoral paulista. Uma mulher também foi presa. Vamos ver. 4 dias após a morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, as investigações levaram a polícia dos suspeitos do crime. Os homens que são alvos de mandado de prisão e estão foragidos são Felipe Avelino da Silva, conhecido no PCC como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza. Os suspeitos foram identificados através do material genético encontrado em um dos carros abandonados pelos criminosos após a execução. Porém, a polícia ainda não sabe qual a participação deles no assassinato. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, não há dúvida alguma de que existiu o envolvimento do crime organizado no assassinato de Rui Fontes. Para nós não resta dúvida. A dúvida, e a gente não descarta as possibilidades, é se a execução foi motivada por conta do combate ao crime organizado durante toda a carreira do delegado ou por conta de uma atuação atual como secretário municipal em Praia Grande. Agora, que há participação do crime organizado, para nós não resta dúvida. Uma das hipóteses investigadas é de que o ex-delegado foi assassinado pelo PCC por seu histórico de combate à facção, que comanda o tráfico de drogas no estado e já o ameaçou de morte. O ex-delegado tinha 64 anos e foi um dos responsáveis pela prisão de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, uma das principais lideranças do PCC. A polícia também fala sobre o envolvimento de Daésia Oliveira Pires, de 25 anos. A mulher teria transportado um fuzil utilizado no crime em uma sacola de Praia Grande até o ABC Paulista, entregando o armamento a um homem investigado. Com isso, mais um suspeito entra na mira da polícia, Luiz Antônio Rodrigues de Miranda. O homem passou a ser procurado pelo DHPP por suspeita de ter ordenado que Daésia fosse até a Baixada Santista buscar uma das armas que foram usadas no crime. A mulher disse à polícia que recebeu um pagamento via Pix para realizar o transporte do armamento, e o valor saiu da conta de uma criança de 10 anos, que é justamente o filho de Luiz Antônio. A polícia do estado de São Paulo segue as investigações em busca de encontrar a todos os responsáveis pela morte do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. E 8 homens armados invadiram um hospital no Rio de Janeiro para matar um paciente que estava internado no local. Segundo a polícia, o grupo faz parte de uma milícia e o paciente era uma testemunha de vários crimes. Confira as informações com Anderson Nascimento. 8 milicianos armados e encapuzados invadiram o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ocupação aconteceu na madrugada desta quinta-feira, com a intenção de matar um paciente que estava internado e que é apontado como testemunha de crimes. A vítima, de 31 anos, tinha sido alvo de uma emboscada na tarde da última terça-feira pelos paramilitares e chegou a levar 9 tiros. No ataque, criminosos
criminosos também destruíram a casa dele. O alvo conseguiu escapar e buscou ajuda médica. Vizinhos o levaram ao hospital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por volta das 2h30 da manhã, o grupo rendeu os seguranças no estacionamento do hospital e seguiu até o centro cirúrgico. Mas o homem já tinha sido transferido para a enfermaria, onde o grupo criminoso não foi. Um dos invasores usava um uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e inquéritos especiais da Polícia Civil do Rio. A Polícia Militar foi acionada e reforçou a segurança no hospital. O secretário municipal de Saúde, Daniel Sorães, informou que a invasão afetou o atendimento da unidade. Segundo ele, na hora da ação, pacientes graves eram atendidos no CTI e no próprio centro cirúrgico. O secretário disse que apenas neste ano tiveram que suspender o funcionamento de unidades 516 vezes por motivos de segurança, invasão ou risco. Ele ainda afirmou que a polícia vem perdendo território cada vez mais e os prejuízos para operações aumentam a cada dia. E veja a seguir, hoje é o Dia Nacional da Televisão e o museu em São Paulo conta a história da telona. E ainda, Flamengo no Rio de Janeiro e São Paulo na altitude de Quito. Os desafios dos brasileiros nesta noite na Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h49 pelo horário de Brasília. E hoje é comemorado o Dia Nacional da TV. E para marcar ainda mais essa data, o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão foi reinaugurado em São Paulo. Foi em 18 de setembro de 1950 que entrou no ar o primeiro programa da televisão brasileira, através da consagrada TV Tupi. Com imagens em preto e branco, ali marcava o que seria uma transformação na vida de uma nação inteira. 75 anos depois, essa data segue sendo lembrada anualmente como Dia Nacional da Televisão. E muitos outros feitos da TV continuam vivos e muito bem registrados no Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, um local que abriga grande parte da rica história da TV no país. O museu ele veio uma forma de trazer todas as lembranças, o sentimento que as pessoas traziam com esses objetos, com essas recordações. Nós que somos dessa nova geração, a gente não conhece as coisas que já passaram por essa história. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem rádios antigos, televisores antigos, tem revistas, jornais, troféus. O Museu Brasileiro de Rádio e Televisão foi inaugurado em 1995 através da atriz Vida Alves. Com sua morte em 2017 e o avanço da pandemia do Covid, o espaço fechou as portas temporariamente. Mas nos últimos 2 anos, o radialista e pesquisador Elmo Frankfurt trabalhou arduamente para abrir novamente as portas do museu. E hoje, exatamente no Dia Nacional da Televisão, essa reinauguração enfim aconteceu. Tá incrível. Hoje a gente já começou as visitas, o pessoal tá vindo, tá todo mundo adorando e tá muito legal receber as pessoas aqui. É uma grande honra estar fazendo parte dessa história com grandes pessoas que passaram pelo museu, grandes objetos, grandes relíquias. Com mais de 100 mil itens no acervo, o museu, que fica no bairro da Vila Mariana, na capital paulista, promete um verdadeiro mergulho nas histórias da comunicação. Para quem ficou curioso e quer conhecer um pouco mais de perto toda essa herança da TV brasileira, a Thaís deixou o convite. Bom, nós estamos funcionando de terça, quarta e quinta. O agendamento você pode fazer pelo nosso link na bio e eu garanto mesmo para você, da antiga, da nova geração, que quando você pisar aqui, você vai sentir uma coisa maravilhosa, você vai ter um conhecimento que você
nunca teve, das pessoas da nova geração. E se você vier aqui ao museu, você vai conhecer coisas que você jamais teve a oportunidade de conhecer na sua vida. E tem muita coisa aqui que as pessoas chegam aqui e elas falam, eu já vivi isso, é da minha época. Então vem trazer um pouquinho mais da sua história também, que a gente também vai contar um pouquinho da história antiga. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, hoje temos mais grandes confrontos na Libertadores, não é mesmo? Só jogão, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Já o São Paulo encara a LDU às 19 horas lá no Equador pelo jogo de ida. O tricolor não vai ter vida fácil essa noite e terá que quebrar o tabu de nunca vencer na altitude do Equador. Mas ele se apega na boa campanha que fez até agora na competição. LDU e São Paulo se enfrentam às 19 horas desta quinta pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O confronto será na casa da LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Esse é o segundo maior estádio equatoriano, que fica a 2.734 metros de altitude, e o histórico não é favorável ao tricolor. O São Paulo já enfrentou o rival na capital do país 3 vezes e foi derrotado em todas. A visita mais recente aconteceu em 2023 pela Copa Sul-Americana, quando a LDU, comandada por Luiz Ubeldia, venceu o São Paulo de Dorival Júnior por 2-1. Até hoje, as equipes já se enfrentaram 3 vezes, com 3 vitórias para cada lado, com os vencedores sempre sendo o time mandante. A equipe de Hernan Crespo busca quebrar o tabu histórico para seguir vivo na competição. O São Paulo vem de vitória por 1-0 sobre o Botafogo no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro e chega confiante para o confronto, já que está invicto na Libertadores com 4 vitórias e 4 empates. Para esse jogo, o tricolor vai com força total. Wendel e Enzo Dias, que haviam sentido incômodos na vitória contra o Botafogo, viajaram e estão bem para a decisão. Ferreirinha, que foi poupado, treinou ao longo da semana e está apto para jogar. Então, uma provável escalação do São Paulo conta com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Dias, Ferreira e Luciano. A LDU também vem de vitória por 1-0 sobre o Libertad no Campeonato Equatoriano. Comandada pelo treinador brasileiro Thiago Nunes, a Liga de Quito é a única intrusa numa fase de quartas de final que conta com 3 times brasileiros, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, e 4 argentinos, River Plate, Vélez Sarsfield, Racing e Estudiantes. Quem avançar entre São Paulo e LDU enfrentará Palmeiras ou River Plate na semifinal. E no Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Estudiantes no Maracanã às 21h30. Após o início ruim na Libertadores, o Flamengo quer dar a volta por cima e continuar em busca do tetracampeonato. Nesta quarta-feira, às 21h30, Flamengo e Estudiantes duelam no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O rubro-negro faz o primeiro jogo em casa, por ter tido uma campanha inferior na fase de grupos. Já nas oitavas, bateu o Internacional nos 2 jogos e se classificou. Os cariocas vêm de vitória no Campeonato Brasileiro diante do Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, quebrando um jejum de mais de 25 anos. Já os argentinos passaram em primeiro no Grupo A, que tinha o Botafogo, e eliminaram o Cerro Porteño nas oitavas de final. O Estudiantes ainda não perdeu fora de casa na competição e quer manter a boa sequência no torneio para avançar à semifinal. O técnico Felipe Luiz terá atletas de volta para o confronto dessa noite. Léo Ortiz retorna de suspensão e Bruno Henrique volta após liminar do STJD. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul e Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.